Beleza. Então tá. Então, voltando aqui, né? Eu estive aí na usina, né? A gente fez algumas atividades aí com o eletrodo revestido. Vocês vão ter a primeira aula de eletrodo revestido e a segunda aula prática vai ser com outro processo. Que outro processo? Aí vai ficar meio a critério de vocês. Por quê? Eu irei tentar levar um outro processo, ou TIG ou MIG, né? Mas vai ter eletrodo também. Então, na segunda aula, por exemplo, eu vou tentar levar uma máquina de TIG, por exemplo, para pelo menos todo mundo ter uma noção, pegar ali a TIG. Por mais que me comentaram o pessoal, falou que não vocês usam muito eletrodo, né? Mas, ótimo, mas igual eu disse, vocês estão aqui buscando conhecimento, e conhecimento nunca é demais, e vocês vão sair com uma formação de técnico, né? Então, por mais que aí que na empresa, na nova, a utilização de TIG é pouca, né? A gente tem outras empresas que o produto que é mais, então é muito bom conhecer. Então, vocês vão ter uma aula prática de eletrodo, somente eletrodo, e a segunda aula, né, que começa a partir da outra aula, com outro processo. Né? Tá. De novo, o que eu comentei. Na primeira aula de eletrodo, tanto na que foi no sábado passado, quanto na próxima que for, o que interessa é o quê? Você soldar de uma maneira boa, que a solde fique de uma maneira que aquela fixação não vai se soltar, né? Ela pode ter alguma descontinuidade? Pode, infelizmente, né? Por quê? É muito pouco tempo para mim preparar vocês como soldadores mesmo, né? Vocês vão sair daqui a base, segundo lá as informações, né, que vocês me passaram, tinha um companheiro de vocês que nunca soldou, né? Eu duvido, porque a mão dele tá muito boa, né? Que soldou super bem no eletrodo, né? Então, para quem nunca tinha pegado uma máquina, uma tocha, né? Um porta-eletrodo. E é isso que a gente espera. Quem tem igual, e nós tivemos lá, por exemplo, o Valdenir Segovia lá, que já solda, né? Dá para ver a experiência que tem, o jeito que regula a máquina, o jeito que pega o jeito que solda, as posições que solda. O cara já sabe soldar, né? Não tem que melhorar. O cara já sabe. A intenção maior aqui é as pessoas que não têm oportunidade, não tem né, oportunidade é a palavra certa. Então, essa é a função dessas aulas, 4 aulas práticas aí. Muito bem. Aí, terminando, outra notícia que eu darei para vocês agora, né, é que, tipo assim, o módulo de vocês termina agora termina agora naquele sábado que eu te falei lá, né? Termina dia 3, né? O módulo termina agora. Depois vocês têm 2 semanas aí de férias, né? Com férias de módulo, né? Normal isso, né? Vocês já passaram por isso no passado, né? Depois vocês voltam para o terceiro módulo. O terceiro módulo tem conteúdo de manutenção que vai ser eu o tempo todo. Até dezembro eu estarei aí. Nós estaremos juntos, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Cada um na sua casa, né? Aquela confortável, podendo tomar, comer, beber, né? Olhando para me ouvindo, né? Porém, vai ser umas aulas mais, assim, como eu digo assim, um pouquinho mais interessante, porque vocês vão me ver mais, né? Porque é uma aula mais prática, no caso, assim. Muito bem. Então, a gente vai começar aqui falando sobre terminologia, pessoal. Terminologia é nada mais é do que os termos da solda, do processo de soldagem, que vocês, como técnicos aí, eletromecânicos, vocês têm que conhecer. Vocês têm que saber o que é uma coisa e o que é uma outra. Tipo assim, o que eu prefiro aqui? Né? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar aqui uma situação muito, muito, muito interessante que a gente esquece disso aqui. Vocês vão sair daqui como técnico, né? Daqui a um ano, mais ou menos, né? Daqui a um ano vocês vão sair aqui como técnico, com o diploma do Senai. E se vocês entrarem aí no site de concurso, né? De PCI concursos, assim, e procurar lá concurso para eletromecânica, você vai encontrar. Né? Então, quando você terminar o nosso glorioso curso aqui, você pode prestar esses concursos aí na área de manutenção. Né? É importante saber soldar? Claro que é importante saber soldar.
Só que, tipo assim, um técnico ele tem que saber o quê? Os termos utilizados. Né? Os termos utilizados na soldagem. Então, é um exemplo aqui. Ó. Um exemplo é esse aqui. A gente tem lá arame tubular e vareta, né? Então, você tem, olhando para ele, você sabe o que é um arame, o que é um arame tubular e uma vareta. Né? Então, vareta, né? O eletrodo é o eletrodo que a gente já conhece. Os arames têm o arame tubular, que geralmente é nessa cor aqui, mais prateada, né? E o arame normal, que é essa cor cobreada. Né? Então, é isso. Mas aqui é só o exemplo, não é o foco da aula de hoje, não. Né? Então, outro exemplo, pessoal. O que vocês têm que saber? Quando vocês olhar lá, vocês têm que saber que, pelo nome, que esse item aqui, onde você coloca o eletrodo, chama-se porta-eletrodo. Né? E a garra de terra ou garra. Né? Isso é um exemplo básico assim, de terminologia. Lógico que a gente vai ver mais coisas mais assim, mais amplas aí para frente. Né? Aqui, ó, fita, arame e fluxo, nós vamos ter uma aula na próxima aula, ou na última aula, que eu vou falar um pouco sobre processos não convencionais. Para quem não conhece, nós vamos falar sobre o. Ai, como é que chama? Arco submerso, né? Aí vocês vão entender bem essa questão de fita, arame e o fluxo aí, tá? Então, essa parte que a gente vai falar mais na próxima aula. Né? O que é o arame tubular, pessoal? O arame tubular é aquele arame, né? O que acontece? Fazendo uma analogia lá com o eletrodo revestido, né? O que o revestimento fica por fora, né? O arame tubular, o revestimento fica por dentro, né? Observe essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui mais clara é o revestimento que vai virar, é o metal de base que vai virar a solda lá no final, certo? No meio aqui, ó, eu tenho tipo um pó, um pó, pra vocês entenderem bem, né? Que fica dentro, esse tubo aqui, pessoal, esse arame tem aqui 1.2, 1.6, é super fino, tá? Não é nada enorme, não. E dentro dele tem esse fluxo que auxilia lá na solda. Além do gás, né? Arame tubular, além de usar o processo MAG lá, ele tem esse fluxo aí que ajuda lá na qualidade da solda. Né? Então, assim, tipo assim, qual que é a diferença do arame tubular para o arame sólido? O arame sólido não tem nada, o arame tubular é como se fosse um tubo, ó. Tubo, e uma fita aqui de aço, que você dobra ela, né, pelo processo, e ela fica com esse formato. Então tem vários tipos aqui. Ele pode ser sem costura, tá vendo aqui, ó, um tubo não tem parede aqui, pode ser de topo, né? Então várias aqui nomenclaturas, né? É só uma questão de didática aqui, né? Mas o que é importante saber. O que é o arame tubular? O arame tubular é um arame da solda MAG, né? Que dentro dele tem um revestimento, que não é, né? Não é um revestimento, tem um fluxo que auxilia ali no processo e na qualidade da solda. Tá? Mas assim, essa parte aqui tá tranquilo, não precisa. Agora, relembrando da primeira aula, eu acho, só para dar aí um exemplo, né? Então, a gente tem lá soldas manuais, soldas semiautomáticas e automatizadas. Tá? Se a gente pedir um exemplo, se eu te pedir um exemplo agora, ó, fulano, me dá um exemplo de uma solda manual. Né? Então, é só solda manual, é só você lembrar do soldador lá, ó, com a tocha na mão, com a pistola na mão. Tá? Lembrando que uma coisa bem interessante, ó. Quando a gente está falando de eletrodo revestido aqui, ó, são os dois tubos aqui embaixo, os soldadores, isso se chama tocha, né? Ou porta-eletrodo. Na verdade, porta-eletrodo é mais ideal. Quando a gente fala dessa aqui, ó, chama-se pistola, né? Quando é no processo MIG-MAG. Né? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de soldagem manual, a gente tem lá os processos TIG, os processos MAG, os processos de eletrodo revestido, tudo, né? Beleza. Não significa que o processo MIG-MAG não pode ser automatizado. Tá? Pode ser. Mas essa imagem do nosso glorioso aqui, soldador, lá, todo cheio de EPI, bonitinho aqui, soldando lá, é um processo manual. Né? Então, e a semiautomática. A semiautomática, nós temos aqui um operador que é do ladinho da máquina. Esse aqui é uma máquina de arco submerso, né?
que a gente vai ver na próxima aula, ele tem que regular toda a máquina bonitinho, ele regula a tensão, regula a altura, regula o fluxo, regula tudo, né? Ele liga a máquina e a máquina faz. Mas ele tem que estar acompanhando. Ele pode fazer algum ajuste no caminho, né? Então é semi-automatizado. Ele pode parar aquilo, né? Ele pode ajustar no meio, ele pode fazer isso por diante. A automatizada, pessoal, é um robô lá, ó, que segue a programação que você fez lá. Você fez, mas ele vai fazer 50 peças igual aquela. Basta você colocar a peça no mesmo lugar. Qual que é a diferença desse para esse? Repetitividade. O nosso robô, ele faz igual de solda o dia inteiro, a mesma coisa lá, sem mudar muito os parâmetros. Basta, né, ele reconhecer a peça. Aqui não. Ele pode soldar uma peça de 1 polegada, depois ele vai soldar uma peça de 1,5 polegadas, já tem que mudar os parâmetros e assim por diante. Né? Não tem um computador aqui, não tem um cérebro, é simplesmente uma máquina de solda e o nosso glorioso operador. Aqui, além do nosso operador que fez o programa, tem uma inteligência artificial aqui que consegue reconhecer algumas falhas. Algumas terminologias para a gente sempre não esquecer, né? Metal de base, a solda, né? Metal de adição, que é o nosso consumível, a poça de fusão e o sentido, né? Então, a solda nada mais é do que o metal depositado, e a metal de solda é a mesma coisa. O que você deposita aqui se torna solda, né? Então, é isso a gente falou várias vezes aqui, então não precisa também ficar muito tempo. Agora, algumas coisas mais que não foram comentadas ainda, né? Então, pessoal, toda solda, independente do processo, independente da forma, independente do se é de filete, se é de topo, né? Ela tem essas zonas aqui, ó, né? Nós temos aqui o metal de base, que é o MB, né? E temos aqui a zona termicamente afetada, que é o ZTA, e a zona fundida, que é o ZFF, ou pode ser metal de adição também, tá? O MA aqui, zona fundida. O que é metal de base? É a chave que você soldou, né? O que é a zona fundida? É aqui o material que você depositou. O solda com eletrodo é a solda com eletrodo. Aquele cordão ali é o ZF, é a zona fundida, né? O que é a zona termicamente afetada, pessoal? Ela faz parte do metal de base, tá? Aqui, ó. Né? E o que acontece? Devido ao aquecimento aqui, ó, aquecimento e a fusão das partes, dessa parte com a lateral, né? Essa parte sofre um aquecimento muito grande e ela fica o quê? Termicamente, ela é afetada. Ela fica mais frágil, porque ela aqueceu, né? Ela aquece a uma temperatura muito alta. Às vezes você ainda por isso que você não pode resfriar ela, senão você acaba deixando mais quebradiço, né? E assim por diante. Qual que é a parte mais frágil de uma solda, né? A ZTA. É essa parte aqui, ó, lateralmente da solda, entre a solda e o metal de base. Então, vamos imaginar o seguinte, professor, nós estamos desmontando lá um suporte lá e tem que cortar tudo na lixadeira. Aonde você vai cortar? Em cima da solda? Não. Você vai meter a lixadeira do lado da solda. Aqui é a zona mais frágil que a gente tem no material. Não é aqui, não é aqui, é aqui, tá? Devido à temperatura da solda. Falando isso em juntas de topo, tá? Aqui do lado a gente tem uma radiografia, né, que mostra a quantidade de cordões que a gente deu na solda. Ó. Aqui está o metal de base, a parte branca aqui é o metal de base, aqui é o metal de base, aqui, ó. O cara não deixou a abertura de raiz, tá vendo? Tá bem juntinho. Quantos passos ele deu? Ó? Ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 passes aqui, ó. Dá para ver exatamente cada passe. Né? E aqui tem uma foto melhor depois, mas aqui eu vou dar para exemplificar. Então, pessoal, o que é o metal soldado? É essa parte aqui, né? Essa aqui é a parte do metal. Essa aqui é metal de base. E essa parte lateralmente aqui, ó, bem juntinho entre metal de base e a zona fundida, é a ZTA, que a gente fala, que a gente chama. Muito bem. Então, a gente tem lá as regiões de uma junta soldada. Né? Então, a gente tem a profundidade de fusão, né? A gente tem a zona afetada pelo calor, que nós explicamos na outra aula, agora há pouco, desculpa. A interface da solda, né? Face de fusão, zona de fusão, área de metal de base, né? Zona de fusão é indicada por região escurecida, né? Então, vamos aqui parte por parte.
A área de metal de solda é toda a solda que você fez. Observe aqui, ó, onde estava o chanfre, tá vendo aqui, ó, a linha pontilhada, onde o chanfre era originalmente antes de fazer a solda, né? O que era chanfre aqui e a solda penetrou é a profundidade de fusão. Ela fundiu nesse espaço aqui, 2 milímetros, tá? Toda a parte aqui, lado, que sofreu uma mudança de calor e esquentou, é a zona afetada pelo calor, que é essa parte aqui, né? Face de fusão e zona de fusão é a face lateralmente do chanfre, é o chanfre em si. A profundidade é quanto ela fundiu, e a face da fusão é o chanfre em si, é a face que a gente soldou, né? Então, aqui, ó, temos uma radiografia. Isso aqui é uma radiografia de uma solda de topo, né? Então, a gente está bem visível aqui, ó. Essa aqui, ó, é a solda, bem visível. Essa é um cordão de solda de um lado, e aqui o cordão, outro cordão aqui, outro cordão aqui. 4 cordões aqui, basicamente. O metal de base aqui, ó, coloração escura, sem nenhuma mudança efetiva de coloração, né? Tá, o mesmo lado tá aqui, ó, tá lá daqui. Aqui e aqui, houve uma mudança, tá vendo que estão mudanças bem distintas, né? Aqui seria a zona de fusão, e aqui, nessa parte branca, o ZTA, a zona termicamente afetada, né? Então, devido à temperatura, de novo, né? Qual que é a parte mais frágil de uma junta soldada? Essa zona aqui. Zona termicamente afetada, né? Então, quando vocês já talvez já ouviram isso por aí, algum equipamento que vocês compraram, né? Quando a gente compra um equipamento muito grande, como assim muito grande, professor? Eu ainda vou dar uma volta na empresa de vocês, eu não fui no sábado, porque tá tudo parado, né? Então, tá tudo aquele problema no redutor, então eu não vou lá também, né? Esperar um dia que tiver tudo funcionando. Tem lá os ternos é moenda aí, né? É moenda, não é? É moenda, tem os dois, né? Tem moenda e desfibrilador, né? Tá, deve ter, né? Ninguém me respondeu. Então tá. Então a gente tem lá aqueles redutores lá, aqueles redutores na moenda lá, né? Que são aqueles redutores bem grandes lá, que funcionam uma velocidade relativamente baixa, mas são grandes estruturas soldadas, né? Então vocês olham para aquela solda lá, vocês imaginam, nossa, é solda pra caramba, né? Quer dizer que afetou muito o metal de base. Sim. Afetou tanto que depois que solda, termina de soldar, esses equipamentos que tem uma grande quantidade de solda, tem que passar por a gente chama de alívio de tensões. Isso que chama o processo. Para aliviar toda essa zona termicamente afetada aqui e tentar melhorar um pouco mais essa área. A gente coloca no forno, aquece e deixa esfriar uma temperatura controlada. Então aquece mais ou menos até uns, eu não lembro direito se é 300, 400 graus, e deixa esfriar. Essa temperatura, o que acontece? A zona continua, ainda foi afetada, só que ela melhora um pouco as suas características, tá? Do metal de base, né? Então, gente, é, grandes peças foram grande quantidade de solda. Então, mais alguns conceitos também aqui, que é importante. A gente tem lá abertura de raiz, ângulo de chanfre e ângulo de bisel, né? Então, pessoal, para deixar bem claro, qual que é a diferença do ângulo do chanfro e bisel? Chanfro, né, é a junção das duas partes da peça, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, ó, nesse item aqui, né, o chanfro é a união. Então, a união desse aqui com esse aqui. Beleza. Ângulo do chanfro. Ângulo de bisel. Tá? Nesse caso aqui, o ângulo de chanfro é igual ao ângulo de bisel. Idêntico. Então, se aqui, vamos imaginar, tem 45 graus, o ângulo de chanfro é 45 graus, o ângulo de bisel é 45 graus. Beleza. No outro exemplo aqui, nós temos aqui a união dos dois lados. Então, tipo assim, eu tenho 30 graus desse lado, 30 graus desse lado, né? Então, tudo esse, a união desses dois aqui, esses ângulos, me forma o chanfre, né? Quando a gente fala de uma peça só,
né? Ah, o chanfre de uma peça só, chama-se bisel. Isso aqui chama-se bisel. Ah, vou fazer um bisel aqui, tá? É isso. Normalmente nós falamos errado, né? Ah, não, vou fazer um chanfre. Mas o chanfre, não, você vai fazer um bisel. Depois que você juntar a peça na outra, né, e se posicionar para fazer a solda, que você vai formar o chanfre, né? Então quando você está lá, cortou a chapa, ou cortou aí o que você vai soldar, e usou o maçarico, usou a lixadeira para fazer lá o chanfro, né? Então, entre aspas, chanfro. Você não está fazendo chanfro, você está fazendo o ângulo do bisel, processo de biselamento. Né? Isso é uma pegadinha, tá, gente? O pessoal fala ângulo vou lá fazer um chanfro. O chanfro é quando é a junção dos dois itens. Aqui, né? Beleza. O chanfro é igual ao ângulo do bisel, porque o lado de baixo não tem ângulo aqui, né? Não tem abertura de bisel para o lado de baixo. É somente a chapa. Então tá certo. Mas aqui não. Você vai fazer só um bisel. Aqui também. Você vai fazer, vou fazer um bisel, que depois vai virar um chanfro. Abertura de raiz, pessoal. Abertura de raiz é aquele espaço, aquela distância que toda sola deve ter. Independente, né? Só de filete, independente. Com o tempo, tem duas vertentes aí. Primeiro, quando você está começando a soldar, igual muitos aí, não, vou deixar colado, porque daí a solda eu consigo fazer a solda legal, ela não passa, né, não vai fazer buracos e assim por diante. Realmente, quando você está aprendendo, né, você não quer saber de abertura de raiz, você quer que o negócio seja sem abertura de raiz. Com o passar do tempo, e você aprende a prática e começa a soldar melhor, você acaba preferindo que tenha raiz, numa solda de topo assim. Né? Por quê? É onde funde mesmo, é onde tem a fusão mesmo, é a raiz. Então, quanto que é essa abertura de raiz aí? Nós tivemos aí um conteúdo passado nas últimas aulas que, dependendo do tamanho da chapa, você deixava a raiz, né? Porém, é comumente deixado, tipo, se você deixar de 1 a 2 milímetros de abertura de raiz aí, em qualquer chapa, até 1 polegada, ele tá no valor razoável, tá? Mais do que 3 milímetros, já fica muito ruim de soldar. Foi o que nós fizemos aí no sábado, né? A gente deixou algumas aberturas maiores para que, se vocês tiverem a prática aí, alguns aí não deu muito certo, né? Mas tudo bem, a gente estamos aí para aprender. Né? Vamos lá. Continuando. Então, aqui, ó, nós temos aqui alguns termos também interessantes. Então, a gente tem um ângulo de deslocamento, um ângulo de trabalho. Então, lá, abertura de deslocamento, ângulo de trabalho, né? E ângulo eixo de solda. Né? O eixo de solda, pessoal, é o paralelo aqui. Ó. O ângulo de trabalho é o quanto você vai a sua tocha lá vai trabalhar. O que é isso? Lembra que eu falei alguns lá? Eu falei, ergue mais a mão. É 30 graus, 40 graus, né? Então, gente, se você vai fazer uma solda aqui, ó, você vai fazer essa solda aqui em cima, aqui, né? Quanto que seu eletrodo tem que estar em pé aqui? Ele tem que estar e aqui, ó, ele tem que estar 45 graus. Ele não pode estar muito aqui, deitado aqui, não pode muito em pé aqui. Tem que estar 45 graus. Esse aqui que chama-se um ângulo de trabalho. Tá? É um ângulo de trabalho. Tá? O ângulo de deslocamento é o ângulo que você pode movimentar de um lado ou pode movimentar do outro. Pode fazer. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, pegar o Paint aqui e tentar explicar para vocês. Então, a gente tem, né, soldar aqui essa chapa com essa chapa aqui.
olhando de cima, né? Então, pessoal, vou pegar aqui pegar aqui. Então, olhando assim, o ângulo de deslocamento, o meu pontinho aqui é meu eletrodo, tá? É o quanto eu posso vir para cá e para cá, né? Por quê? A ponta do meu eletrodo sempre vai estar lá na solda, não vai? Mas eu vou movimentar a minha mão para cá, dependendo da situação. Então, esse é o ângulo de deslocamento, né? Vou movimentar o meu pulso para cá e para lá, girando ele, né? Girando um pouco. Então, esse aqui é o ângulo de pé, é o ângulo de deslocamento. Ó, observem aqui, ó. Tá vendo que esse está fora do eixo? Ó? Não tá 90, não acompanha esse eixo aqui, ele tá para lá, né? Então, esse aqui é o ângulo de deslocamento. Então, vamos lá. Então, a gente tem lá o cordão de solda, camadas e o passo de solda, né? Então, a gente tem o quê? Primeiro, isso é o cordão de solda. Que cordão de solda? É um cordão, ó. 1, 2, é o cordãozinho que você foi lá e passou uma vez e chama-se cordão de solda, né? Que tem a mesma cordão de solda e passo de solda, é a mesma coisa, tá? Cordão de solda e passo de solda, não são só nomenclaturas diferentes, mas significam a mesma coisa. O outro item aqui são as camadas, né? Então aí camadas já é diferente, tá? Camadas, pessoal, é aqui, ó, nós temos aqui, ó, camadas, pode ser que seja um único cordão de solda em cada camada ou não, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, pessoal, ó, 1 e 2 formam uma camada. Ó, 1 e 2 formam uma camada, né? O 4 e o 3 formam outra camada, né? O 6, 7 e 8 formam uma outra camada, né? E assim por diante. Então, camada, pessoal, não é apenas um cordão. Provavelmente nesse processo aqui, ó, ele usou o processo de TIG, né? Então ele conseguiu fazer isso. Cada camada é um cordão. Então ele começou um cordão aqui, depois outro cordão, outro cordão. Então cada cordão foi uma camada. Nem outros processos isso aqui, e fazer isso aqui é um pouco mais difícil, né? Ou às vezes impossível. Então a gente acaba fazendo isso aqui, um cordão, depois a gente coloca na outra, vai colocando outro e assim por diante. Então pense o seguinte: cordão e passo é a mesma coisa, né? E as camadas podem ser apenas um cordão, né? Ou uma junção de cordões. Então, o chanfro, nós já falamos sobre isso também. Nós temos lá o chanfro em J, ou em J, em U, em V, em X, né? Então tá. Essa aí não vem ao caso. O que é o chanfro? Abertura ou sulco em uma peça ou entre dois membros de uma junta para soldar que determina o espaço para conter a solda. Então, pessoal, o chanfro, ó, abertura ou sulco, é a abertura entre uma peça ou duas, né? Nenhuma novidade aqui também, né? Não precisamos se prolongar. Então, aqui nós temos aqui alguns itens também interessantes. A gente tem uma solda de filete e duas soldas de topo. Uma já com a solda desenhada e outra somente as duas peças aqui. Então, a gente tem lá a face de raiz, a face do chanfro. Então, a face de raiz é isso aqui, ó. É lá a raizinha. Essa aqui é a face de raiz. Essa aqui é a face do chanfro, né? Também nenhuma grande novidade. A face da solda é o que você está vendo, né? O que você consegue visualizar vendo aí a sua chapa de cima, a sua solda de cima. A lateral, onde a solda se fundiu no metal de base, né? Chama-se margem de solda. E o reforço da face. Nós temos dois reforços. Nós temos o reforço da face, né? A face principal aqui e a face da face oposta. Os dois lados são considerados reforços, tá? Então, e o ideal é que qualquer solda que você fazer, mesmo que seja esse tipo, né, você tenha um mínimo de reforço aqui, ó. Por exemplo, tá aqui, ó, esse triângulo aqui identifica lá o seu chanfro, né? A minha solda não pode ter menos aqui, ó, ter falta de solda aqui.
O ideal é que sempre esteja um reforço, tanto de um lado, tanto do outro. Né? Aqui tem as mesmas nomenclaturas, só que numa solda de filete. A gente tem a raiz da solda, lá embaixo, onde a gente quer que funde, né? Geralmente tem que ter um chanfro e a abertura de raiz. A margem da solda, que é a junção da solda com a metade de base. E a face é o que você está visualizando. Também nada de diferente. A raiz da solda, né? Pontos nos quais a parte posterior da solda intercepta a superfície do metal de base. Na face do chanfro, na face de raiz ou na superfície posterior do metal de base. Né? Então, pessoal, nós temos um exemplo lá. O primeiro exemplo não tem chanfro. É só uma solda de filete mesmo, né? Então, o que acontece? Lá tem a raiz da solda, os dois pontos que a solda, final da solda, né? Intercepta a superfície. E no outro item lá, a gente tem uma junta de topo, que se ficou assim, ficou mal soldada, né? Porque quando você faz uma solda, e essa solda que ela tem que passar para fora aqui, a gente vai ter que vazar e chegar até aqui, não pode ficar tudo esse pedaço sem soldar, né? Esse espaço aqui é a raiz da solda, né? Então, pessoal, a abertura de raiz é esse espaço aqui, ó. Esse aqui é a abertura de raiz. Raiz da solda é até onde a solda chegou. Então, nesse caso aqui, a raiz da solda não chegou na abertura da raiz. Tá? Então, a gente tem lá penetração da raiz, penetração da junta. Penetração da junta, a profundidade que a solda alcança da junta desde a sua face, excluindo o reforço. Né? Então, o reforço, pessoal, como eu disse, ele tem que ter, só que nessas horas a gente não conta ele. Né? Então, o que é a penetração da junta? É o quanto penetrou aqui a minha solda, né? Sem contar meu reforço. Como é que eu vou medir isso? A única maneira de você medir isso, pessoal, ou é com uma radiografia, lateralmente aqui, ou cortando a chapa. Cortando a chapa aqui, você fazer a medição, tá? Não tem, um ensaio destrutivo. Não tem como você fazer isso aqui sem danificar a solda, né? Então, a gente tem a penetração da junta, né? Aqui nós temos a abertura né? E a penetração de raiz, que é o quanto ela entrou na raiz. Se a minha chapa aqui fosse de meia polegada, 12,7, e ela tivesse entrado aqui 8 milímetros, né? Tinha ficado um espaço de 4 milímetros aqui, ó. Daria para medir isso? Visualmente, alguns instrumentos próprios mediriam, mas... Né? Penetração da junta, penetração de raiz. Né? Também nós vimos alguma coisa na passada, quem tiver alguma dúvida aqui sobre isso, vai ficar bom. Então, a gente tem uma solda do filete aqui, né? E nós temos aqui a garganta efetiva, a garganta real e a garganta teórica é a perna. A perna é o que você está vendo. Então, ó, tá aqui a solda, você está vendo isso aqui, né? Está visualizando essa face aqui. Seu olho está aqui, você está visualizando isso aqui. A perna, pessoal, é a distância desse ponto aqui em cima onde você soldou até a metade de base de baixo. Então, é só pegar um esquadro, pegar uma trena, pegar um esquadro aqui e medir. Ah, vai dar 3, 8, 5, né? E aqui a mesma coisa, né? É a distância dessa chapa até o ponto onde a solda chegou aqui embaixo. Ponto. Isso aqui é fácil, não tem segredo nenhum. Perna com perna é essa distância real aqui. Garganta, pessoal, tem 3 tipos de garganta, né? Garganta, tem a primeira garganta. Garganta real. Nós vamos pela efetiva. Garganta efetiva, né? O que é a garganta efetiva? É a menor distância entre a raiz e a face da solda, descontando qualquer reforço. Né? De novo, é a menor distância entre a raiz, né, e a face da solda. Essa aqui é a raiz, ó. Porque isso aqui, ó, já não lembra o seguinte: penetração, ponto e de raiz. Então a raiz é essa aqui. Esse ponto aqui que interceptou, mais longe possível que interceptou o chanfro. Então essa aqui é a raiz.
Então, daqui até o meu sem reforço. Essa é a garganta efetiva. Garganta real, né? É a menor distância entre a raiz e a face da solda. Então, é quanto o reforço. E a garganta teórica, né? É a menor distância. Então, a garganta teórica, estou explicando. Você imagina sem a solda aqui. Você está imaginando, eu vou soldar. Tá aqui, colocou uma chapa na outra. Quanto que vai ser minha garganta? Então, visualmente, eu falo assim, minha garganta aqui vai ser, ó, daqui até onde eu quero soldar aqui, vai ser de 7. Né? Depois que você soldou, não tem como você medir isso mais. Então, você, a garganta teórica, perna, é o que você consegue definir na solda. Né? Exemplo, esse aqui não é um triângulo? É um triângulo, não é? Então, se eu tenho aqui um triângulo, que eu tenho uma perna de 7, outra perna de 7, quanto que vai ser minha garganta? Né? É só fazer uma continha aqui, na continha, a gente consegue saber quanto vai ser minha garganta teórica aqui. Né? Então, a gente tem lá alguns tipos de junta, né? A gente tem a junta de topo, né? Junta de dois membros, né? Quando a gente quer juntar uma peça na outra, então é junta de topo que a gente chama. A junta de aresta, junta em que numa seção transversal, então a gente tem a junta de aresta. Então, esses três tipos aqui. Ela pode ter um chanfro, pode ser reta, pode ter um chanfro de um lado e sem no outro, pode ser totalmente reta. Né? Esse aqui é uma junta de aresta, de cantinho, a gente fala assim. Onde nós soldamos a espessura da chapa. Essa chapa aqui tem um quarto, essa chapa tem um quarto, eu uni as duas. Junta sobreposta, né? Então, a sobreposta, pessoal, é um casalzinho, né? Uma junta em cima da outra, e nós soldamos aqui a lateral de cada uma. Nós juntamos aqui e juntamos aqui. Nós soldamos aqui e aqui, né? Então, nós vimos soldar como se fosse uma de topo, mas a gente resolveu colocar uma em cima da outra. Então, aqui, ó, por exemplo, o ideal não era soldar de topo, botar essa aqui. Ah, mas não dá. Então, a gente soldou sobreposta. E a de ângulo ou de filete, né? É aquela que a gente utiliza para fazer caixa, fazer algumas tubulações quadradas, né? Alguns guias, né? A gente geralmente usa esse modelo aqui. Então, quando quer unir uma chapa na outra, você solda aqui. Quer fazer um chanfro, você pode soldar por dentro ou por fora. Soldar na quina aqui, né? Que é bem mais fácil soldar assim. Ou na meia quina. Solda em T, solda em ângulo, né? E nós temos a solda em ângulo, né? Que é essa aqui ou essa. Também nada assim muito. Agora, isso aqui é interessante e é importante saber, né? As posições. A gente tem lá a plana, horizontal, vertical sobre a cabeça. 1G, 2G, 3G, 4G. A 1G, que é a posição plana, minha opinião, aqui, minha opinião e é o que eu pretendo com vocês. Que todos vocês, independente da prática, independente do conhecimento, soldem na posição plana bem. Pega o eletrodo lá, o processo que for, na plana sai. Sem o máximo de qualidade possível, ou que vocês saiam das aulas práticas com a confiança que na posição plana, que é a posição de uma chapa em cima de uma mesa, você vai soldar, saem de lá confiantes nisso. Ah, não, na posição plana eu soldo. Né? Então, esse é o principal objetivo. Então, a gente tem a posição plana, a gente tem a horizontal e a vertical. A horizontal, pessoal, é a mesma coisa se eu colocasse uma peça na parede para vocês e pedisse para vocês soldar. Ah, não, né? Horizontalmente. Não é tão difícil também, não, tá? A gente tem a vertical, que é quando a gente sobe, né? Duas chapas na vertical. Ela pode ser descendo ou pode ser subindo, ascendente ou descendente. Vai depender do eletrodo, do processo e assim por diante. Né? E nós temos aqui a sobrecabeça, que é aquela solda que você tem algumas particularidades, né? Ela está em cima. Você tem a dificuldade da gravidade que atrapalha,
você tem que empurrar mais o maior controle das mãos, sobre o consumível, sobre o arame, sobre o eletrodo. Né? Então, é uma solda um pouco mais complicada, requer um pouco mais de prática e do dia a dia. Né? Vocês aqui, quem nunca soldou, prana e uma horizontal aqui, tá de bom tamanho pela quantidade de aulas, deixando bem claro, tá? Pela quantidade de aulas que vocês têm. Então, a gente tem ali alguns exemplos que a gente já viu também, né? A gente tem a solda de aresta, né? Como eu falei, que a gente solda na espessura da chapa, uma chapa na outra. A solda em cadeia intercalada, né? Que a gente não solda ela inteira, solda em pequenos cordões, intercala cordões de solda e espaço sem solda. Solda de tampão, né? Onde a gente faz um furo, e esse furo a gente tem contato com a solda de baixo, e faz a fusão e se junta aqui. Né? A solda em escalão, que é quando a gente intercala um lado com o outro, pode ver que o lado de baixo tem solda onde aqui não tem. Então, parecido com esse, só que intercalado. Solda por ponto, solda de costura, né? Remendo, né? Daqui é muito usado em remendo, né? Essa solda de costura. Muito bem. Então a gente tem aqui soldagem com passe retilíneo, é um passe só, né? Deslocamento do eletrodo, né? Então, pessoal, quando a gente dá simplesmente um passe aqui, ó, sem fazer movimentos com o eletrodo, né? É um passe retilíneo, né? O nosso consumível, seja ele, não sei, tá eletrodo ali, pessoal, mas não significa que precisa ser eletrodo. Pode ser o nosso consumível, pode ser nosso amigo e assim por diante. Você não movimenta o eletrodo, né? O eletrodo, ele começa, ele só mantém a linha reta, mantendo a velocidade e a mesma velocidade constante, e sim. Né? A soldagem com passe oscilante, igual tá do ladinho aqui, ó. Ele fez um movimento de raio aqui, ó, oscilante, para lá e para cá. Né? Então, quando a gente fala assim, eu vou falar para vocês aí na aula de sábado. Ó, faz E, movimentos circulares em forma de E. Faz movimentos em forma de C, né? Então, é um passe oscilante. Né? Soldagem. Aqui. Então, a gente vai falar agora sobre a questão de qualidade. Voltando ao que eu falei no começo, não sei se estava gravando. Descontinuidade, pessoal, são defeitos, são falhas. Essas são falhas na solda. Algumas delas causam danos à solda e ao equipamento? Com certeza. Né? Algumas delas não podem ter equipamento? Com certeza. Né? A nossa realidade, a realidade é, de produção nossa, não tem muito essa questão e esse controle de qualidade tão grande. E, não pode ter respingo, não pode ter mordedura, não pode ter abertura de raiz e assim por diante. Né? Logicamente que se é o que eu falo muito para os alunos assim, de qualquer curso que eu falo. Eles falam assim para mim, não, mas onde eu trabalho a gente não faz, ninguém cobra. Todo mundo faz assim e fica assim. Eu falei, tudo bem. Mas a partir do momento que você começar a fazer diferente, talvez as pessoas comecem a fazer diferente também, né? Ainda mais assim, vocês aí, todo mundo trabalha na mesma empresa, um grande número de pessoas, né? De vários setores diferentes. Então, tipo assim, se for a questão de mudança de cultural e mudança para melhor, de manutenção de boas práticas, é agora. Não quer dizer, não estou falando aqui que a partir de agora não pode ter respeito na solda, não é isso, né? Estou falando assim, que a oportunidade de mudança em alguns paradigmas aí, alguns problemas que vocês sabem, vocês podem saber aí, também não vamos prolongar sobre isso, é agora de fazer essa mudança. Porque tem muita gente sendo treinada junto aqui, né? Então, a gente vai falar sobre aqui, ó, o que é uma descontinuidade, o que é um defeito, o que é uma falha, né? Então, descontinuidade é
Interrupção na estrutura, né? Uma falha na fusão lá, nas suas características mecânicas, metalúrgicas ou físicas. Tá? É uma descontinuidade. O negócio estava bom, mas depois piorou e depois parece que ficou ruim. Né? Defeito. É uma descontinuidade ou descontinuidades que, por natureza ou efeito acumulado, torna uma peça ou produto incapaz de atender as normas ou os padrões mínimos de aceitação. Então, pessoal, uma solda pode ter várias descontinuidades. Só que essas descontinuidades podem não ser um defeito. Né? Vamos ver bem claro. Né? E falha, uma descontinuidade indesejável. Né? Então, isso não é o que eu estou falando, tá, pessoal? Está lá. Ó. Essa norma AWS, né, de 2001, ela tem essas três definições. Então, uma solda pode ter descontinuidade? Pode. Pode ter um defeito? Não. Né? Então, primeiro defeito que a gente vai ver aqui, isso aqui aconteceu lá no sábado, né? No sábado aconteceu isso. Descontinuidades dimensionais, que é a distorção lá. Você soldou, a gente soldou na nossa peça lá que a gente soldou, eu não lembro quantos minutos que tinha. Mas soldou e basicamente todas as peças quase empenaram, né? Tirando depois que a gente corrigiu. Né? O que é essa distorção, pessoal? Distorção nada mais é do que quando você utiliza muito calor para aquela chapa lá que você está soldando, né? E, além do muito calor, a peça não está travada corretamente. Nós fizemos isso naquele dia. Para quem não estava na aula, vai fazer ainda, mas eu vou explicar. Peraí. No sábado, eu pedi para que cada um pegasse quatro chapinhas. A chapinha, mais ou menos, de 200 é uma peça de 200 milímetros por 50, eu acho. 200 aqui e 50. Pegasse quatro chapinhas. Primeiro, o que você tinha que fazer? Pegar uma chapa aqui e soldar na outra. Fazer linha de topo aqui. Ó. Aí algumas pessoas foram lá e soldou isso aqui. Ela já empenou um pouco. Natural. Porque né, a chapa é muito fina. Depois eu pedi o seguinte: não. Você vai pegar uma outra chapa e vai soldar aqui em cima, em filete. Uma aqui e uma aqui. Quando ele resolveu colocar a chapa aqui em cima, já estava empenado, já estava tudo torto. Isso foram as primeiras pessoas. Né? Depois, a pessoa falou: não, eu vou montar tudo primeiro. Foi isso que foi feito. Ele montou tudo esse conjunto, ponteou tudo aqui que tinha que pontear, e depois soldou. Empenou? Empenou um pouco, mas muito pouco perto do você soldar em partes. Então, voltando lá. Distorção é isso aqui. Né? É quando você faz o processo né, sem um travamento melhor da peça, ou a questão da temperatura da solda natural. Então, a gente está vendo ali no navio. Vocês estão vendo, vocês percebem aqui, ó. No navio, aqui tem uma solda, aqui tem uma solda, aqui tem uma solda que puxou o material. Ó. Falta de, aqui, nesse caso aqui, foi travamento. Tá? Para distorção. Então, a gente tem aqui uma outra descontinuidade, que é a deformação angular. Né? Na verdade, aqui é uma coisa importante, pessoal. Menor que 90 graus. Então, o que acontece aqui? Onde tem mais solda, visualmente? É natural, é natural. Onde tem mais solda, houve mais calor, houve mais, puxou mais a solda. Então, aqui, ó, era em ângulo, né? Era para ser um 90 graus. Só que de um lado tem tanto mais solda que o outro que puxou, né? Como é que se resolve isso? Travando. Você trava de um lado, trava do outro, faz a solda, ou faz a solda intercalada, né? Então, é uma deformação angular. Né? Era para ser 90 graus, mas pela quantidade de solda que aqui tem muito mais do que aqui, ela puxou meu Tzinho para cá. Então, a gente tem lá essas formas dimensionais. Agora, a gente tem as descontinuidades mais uma dimensional, que é uma solda
assimétrica. O que é uma solda assimétrica? É uma solda com dimensões diferentes, né? Então, vamos lá. Observem aqui, esquecem aqui tudo aqui, Z, não importa, tá? Só observem aqui a solda, aqui, ó, essa coloração amarronzada, né? Observe que desse lado aqui, ela é muito menor que esse lado aqui. Pernas desiguais, né? Essa perna aqui está com 10, enquanto essa perna aqui está com 6, né? Então, tipo assim, afeta a solda? A solda está perfeita. Não pode ser que não afete. Mas a solda está fora dos padrões, está assimétrica, né? Dependendo, um equipamento, né? Vamos imaginar o seguinte: um fabricante aí, vocês devem conhecer, por exemplo, a fabricante a Dedini, por exemplo, né? Que é bastante conhecida no ramo de usinas aí. Lá nós temos um inspetor de qualidade, inspetor de solda, que jamais solda que passaria. Por quê? Ela está fora dos padrões, né? Independente do equipamento. No nosso dia a dia aí, vou soldar um suporte para eletrocalha da instrumentação nova lá, não sei o que lá. Beleza. Soldou e ficou no lugar, tá valendo, né? Mas não é assim que funciona na produção aí, no controle de qualidade. Mais uma, pessoal, aí acontece em soldas de topo, né? É o exemplo que eu dei ali na outra, né? Em bicamento. Ó. Então a gente tinha lá, vocês soldaram lá, uma chapa na outra, e ela embica. Né? Era para ser plano, mas o negócio ficou assim. Né? Por quê? De novo, né? Travamento, temperatura excessiva, né? Muito passe de um lado só. Você podia dar um passo de um lado, um passo do outro, um passo de um lado, um passo do outro, se for uma chapa grossa. Né? Se for uma chapa fina, né? Você dá um passe, travar a peça de um lado, dá um passe e depois de travar a peça. Já ajudaria. Né? Ou dá mais, né? Não, tenta dar tudo. Uma chapa fina dar um passo só ajuda também. Dar mais passos não ajuda. Então a gente tem lá mais descontinuidades dimensionais. Então é o que eu comentei agora há pouco, né, pessoal? O reforço aqui, ó, ele tem que ter reforço. A sola tem que ter reforço. Quando ela não tem um reforço, ela é considerada uma de deposição insuficiente. Faltou solda. Então aqui, ó, a gente tem a figurinha, a gente tem aqui uma figura também desenho. Aqui nós temos aqui o desenho de a figura de uma radiografia. Né? Então, a gente não tira a radiografia quando alguém já quebrou a perna, já quebrou o braço, né? Já sofreu algum acidente e teve que tirar uma radiografia. Então, na solda a gente também consegue, olha que beleza. A parte preta aqui, ó, de topo, é a metade base. A parte aqui, ó, é a solda que é a solda. Né? Então, o que é uma deposição suficiente? Percebem que a coloração está diferente? Do preto e branco, né? O que significa? Quanto mais negro, ó, aqui, ó, maior seria assim, a densidade do material e os raios aqui demoraram mais tempo para passar. Quanto maior aqui, branco, quer dizer que tem menos material. O raio passou com mais facilidade. Né? Então, é isso. Nesse local aqui, ó, que tá branco desse jeito aqui, ó, faltou material. Teria que estar tudo desse jeito aqui, ó. Nessa coloração aqui, negra aqui, vendo os passos, bonitinho. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui o desalinhamento, né? O que é o desalinhamento, pessoal? O desalinhamento é aquele negócio lá que você monta, né? Monta e fica, em vez de ficar uma linha paralela aqui, uma chapa fica maior que a outra. Né? Então, você solda bem, solda, mas está errado. Aqui, ó, observem o desalinhamento, ó. A abertura de raiz desse lado, ó, como tá grande, e a abertura do outro lado nem tem abertura de raiz, não. É o branco aqui, ó. Isso é o desalinhamento. Né? Então, não quer dizer, porque eu falei para vocês que a sola tem que ter reforço, tá? Que eu tenho que tacar reforço, né? Não pode ser reforço demais. Por quê?
Dois principais motivos, né? O Segovia vai gostar disso aqui, ó, desperdício de material. Por quê, pessoal? Porque nós tivemos a aula sábado e nós tivemos uma pequena discussão não, um pequeno debate sobre desperdício de material, né? Sobre o tamanho do eletrodo que tem que deixar. Né? Eu tenho opinião, ele tem outra opinião, mas não deixa de ser nenhuma das duas é errada, né? A questão da quanto de eletrodo a gente tem que deixar no porta-eletrodo. Eu tenho opinião que tem que deixar um valor, uma quantidade, um toquinho razoável para você não danificar o porta-eletrodo. Né? Não correr o risco de danificar o porta-eletrodo. Né? Já o nosso glorioso Segovia acha tipo assim, que o porta-eletrodo deve ser cuidado também, mas se acontecer um erro e gastar todo o eletrodo, também não tem problema. Né? Então, são opiniões diferentes, mas eram pela mesma coisa. O desperdício e cuidado com o equipamento. Então, o reforço de solda aqui, o excessivo, tem um desperdício de material, porque o excesso aqui não vai resolver nada, tá? Fora dos padrões. E a possibilidade de distorção. Lembrando lá do nosso primeiro slide, o que é distorção? É o excesso de solda, de temperatura. No reforço. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui, ó, né, de reforço de solda excessivo. Fica um negócio muito empinado, assim, ó, bem angular, né? Um outro exemplo, né? O que é o respingo? Respingo, vocês já sabem o que é o respingo. Respingo são aquelas pequenas bolinhas que fogem da poça de fusão e que colam aqui. Colam tudo que é lugar. Isso é um respingo. O que é uma abertura de arco? A abertura de arco, pessoal, sabe o que é? Ele é todo revestido. Você está lá soldando, você está soldando, né? Aí você não tem muita habilidade com a máscara. Aí o que você faz? Você abaixa a máscara e começa a bater o eletrodo na peça até. Aí ele abre o arco em qualquer lugar e depois você alinha para onde você quer soldar. Não é assim que funciona? Então, esse ponto aí que você abriu o arco fora do chanfre aqui, fora onde você quer soldar, chama-se abertura de arco. Tá? Então, ela pode acontecer? Pode. Né? Mas depois você tem que passar um frepa aqui e sumir com ela, tá? Igual respingo. Porosidade, pessoal. Então, porosidade, ó. Aqui a gente tem uma porosidade na raiz da solda, lá no interior, ó. Aqui a solda, a radiografia também, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses pontinhos pretos aqui é um poro, né? É um buraquinho, um lugar que não teve fusão. Né? Então, uniforme, lá embaixo. E nós temos a porosidade superficial. Então, a olho nu você está vendo o que está acontecendo. Quais que são os principais motivos de porosidade? Vamos lá. No eletrodo revestido, porosidade pode ser por. Se você trabalha no campo, lá, uma rajada de vento, né? Falha no revestimento, o revestimento, aquela parte que você soldou, ela estava sem revestimento, você foi soldando e não percebeu. Umidade do revestimento, né? Falta de habilidade do soldador. Como assim? A escória veio para cima da poça de fusão e se perdeu e, né, o próprio revestimento acaba causando essa porosidade. Né? Esses são os principais fatores. No processo MIG, né, o principal fator é a falta de gás. Né? Falta de gás e velocidade do eletrodo muito alta ou muito baixa. Né? Causa essas faltas de fusões aí. Né? Mas geralmente ela está muito atrelada ao gás, tá? A pressão do gás. Então, agora nós temos aqui já passamos a primeira, né? Que é as estruturais, né? Que é a porosidade. Agora a próxima. Também, ó, é um exemplo de, ó, na radiografia, ó. Foi tirada uma radiografia da solda, né? De novo, ó. Pontinhos pretos significam poros internos, ó. Né? Então, quando o poro
não é um ponto, mas assim como se fosse uma trinca, né? Como se fosse uma falta de fusão muito maior do que um único ponto, ela chama-se alongada ou vermicular, né? Associada ao hidrogênio, associada com umidade, né? Hidrogênio e umidade. Então, quando a gente fala a importância de você manter os eletrodos secos, né? E sempre soldar lá na melhor situação climática possível, é por causa disso. As causas, né? Presença de sujeira e umidade no material de base, perturbações da proteção, né? O gás de proteção, você está usando pelo processo MIG-MAG, né? Ou acabou o gás, ou alguém foi lá e fechou, ou simplesmente uma falha mecânica mesmo, que foi só por um momento. Corrente excessiva do arco, muito longo, né? Principalmente no esmalte, devido à degradação do revestimento. Efeito: perda de disponibilidade da região da solda. Naquele lugar, pessoal, a solda não tem a mesma resistência do que o outro, devido a essa falta aí de material, né? E essa falta de fusão. Né? Não quer dizer. O ideal é fazer o quê? O ideal é você passar ali a lixadeira, tirar esse defeito e soldar novamente. Tá? Inclusão de escória, pessoal. O que é escória? Escória é aquilo nos processos de arco submerso e nos processos de metodo revestido, tem a escória, que é o que no final você só tem que bater, né? É o revestimento. Se você soldar em cima da escória, né? O que acontece? Não solda. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um exemplo, ó. Ele deu um passo aqui, deu um passo aqui, um passo aqui. Aqui, ó. Só que aqui ele não tirou a escória. Então aqui não tem fusão. A escória está aqui no meio ainda. Chama-se inclusão de escória, né? Atuam como concentradores de tensão, favorecendo o aparecimento de trinca, né? Então, a inclusão de escória é um defeito totalmente nas costas do operador, que não fez a limpeza, a preparação da junta corretamente, tá? Ele pode ter a melhor habilidade do mundo, mas se ele não passou uma escova rotativa, não passou uma escova manual, não passou alguma coisa, vai ter inclusão de escória. Então, ali, alguns exemplos aqui na radiografia ali, tá? De inclusão de escória também, tranquilo. Pessoal, vamos fazer aqui um intervalinho, tá? 15 minutinhos. Aí voltamos aqui às 16 minutinhos. Às 8h45, 15 para as 9, tá? Aí eu vou ver se eu passo uma atividade aqui para vocês. Preciso fazer agora mesmo, coisa rápida.
Tá, pessoal, voltamos aí. Seguinte, eu acabei de mandar no grupo de vocês um questionário aí que a gente vai fazer junto. Não é que a gente vai, não é que a gente vai fazer junto, tá? Nós vamos começar e vamos terminar hoje. Deixa eu apanhar ele na tela aqui, peraí. Tá, eu mandei isso aqui para vocês, tá? A mesma coisa aqui, a gente vai fazer ele junto agora. Mas não me ajuda, não. Vocês vão ter 15 minutinhos aí para vocês lerem e anotem as questões. Anotem aí as respostas que vocês acham. São 8 questões. E eu vou perguntando para alguns aí a resposta. Então, vai ter que fazer. Quem está online, eu vou perguntar se fez ou se fez qual que acha que é a resposta certa, tá? Então é isso. Eu vou dar aí, são 8h47, eu vou dar 15 minutos para vocês lerem aí as questões e colocar aí qual que acha que está certo, tá? É de Mark X. Beleza, pessoal? A gente faz junto, corrige, comenta aqui junto já no final daqui a pouquinho. Beleza? Eu chamo vocês daqui a pouco.
Pronto, pessoal. Podemos? Quer mais um tempo? Vocês que mandam aí. Da minha parte, eu terminei. Não sei se tá certo. Não, tudo bem. Aqui hoje não tem essa ideia de certo. A gente vai fazer, eu vou corrigir e a gente vai fazer junto aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tá. Então, beleza. Eu vou pegar um aqui, o senhor, deixa eu ver aqui. Senhor Leandro Ribeiro dos Santos. Senhor Leandro Ribeiro dos Santos, qual opção na primeira opção? Professor, na primeira opção, eu coloquei a opção B. Opção B, muito bem. A opção B diz o seguinte: dirigir o arco conduzindo uma fusão equilibrada e uniforme. Muito bem, faz muito sentido. Vamos ver se realmente é. Vamos ler as outras para ver se realmente é essa. Então, na opção A, diz o seguinte: absorver oxigênio e nitrogênio. Né? Nós não queremos oxigênio e nitrogênio, porque é umidade. Então, está errado. Né? Formar óxidos que conduzem o sentido da corrente. Os óxidos pessoal também têm a mesma função de fazem mal à solda. Então, também nós não queremos óxidos. E a D, criar poros. Né? Eu acabei de falar. Isso aí nem Poros, pensar. acabei de falar que poros é ruim. Né? Então, realmente, na primeira opção, a opção correta é a B. Dirigir o arco, né? Conduzindo uma fusão equilibrada e uniforme. Obrigado, Leandro. Opa. Então, na segunda opção, eu vou escolher quem que eu irei escolher. Adriano de Paula. Estou aqui, professor. Muito bem. Na opção 2, eu vou ler a opção e você responde. Determine a corrente de base do eletrodo 6013 com diâmetro de 3,25, considerando uma posição plana de soldagem e corrente com variação de mais ou menos 10%. Qual você marcou? Letra A, 114. Muito bem. Por que você marcou a letra A 114? Que eu fiz lá 3,25 vezes 35. Muito bem, isso mesmo. Parabéns, Adriano. Então vamos lá. Um padrão aqui, igual ele fala aqui, ó, determine corrente de base, né? É o valor que você vai começar a regular a corrente, a máquina, né? Então você pega lá 3,25, multiplica por 35 amperes e vai dar 113 ponto alguma coisinha, 114, né? Essa corrente de variação de 10% aqui, pessoal, é só para confundir, tá? Essa corrente de variação é na área da máquina. Quer dizer que é o seguinte, você vai pegar 114. Quando você vai regulando a máquina e testando, né? Ela pode chegar a 114. Quanto que é 10% de 114? 11, né? Pode chegar aqui a 125 ou a 102 amperes. Essa é a variação da corrente que pode estar acontecendo, tá? Mas para a resposta não fazia nenhuma diferença. Vamos lá para o próximo, o 3. O 3, quem vai responder é o senhor, a senhora, vamos ver. Pode ser o Valber. Valber, que foi na aula sexta. Então, muito bem. O Valber, no 3, o eletrodo AWS E7018 indica o revestimento do tipo. Essa aqui é difícil, hein? Não, eu fiquei meio na dúvida, mas eu chutei a D. Na D. Muito bem. Vamos ver se você chutou certo, né?
Vamos assim, avaliar as afirmações. Revestimento mineral com adição de 50% de pó de ferro e média penetração. Faz sentido, né? Média penetração, né? Mineral, beleza. Vamos deixar aqui, pode ser essa ainda. Revestimento rutílico. Ele não é rutílico, tá? Ele é um básico. Então, nós podemos eliminar ele de caras aqui. Por mais que tá de pó de ferro também, média penetração, faz sentido. Mas não é por causa do revestimento. AC. Revestimento celulósico. Ao sódio de alta penetração. Acabei de falar. O 718 é um eletrodo de média penetração. Então, ele não é de alta. Então, também a C está errada. Então, a D que você marcou. Revestimento básico, beleza. É o revestimento básico. Com adição de 30% de pó de ferro e média penetração. Então, realmente, a opção correta aqui é a opção D. Né? As outras três, ela tem informações erradas e certas em cada uma. Né? Então, mas a opção que demonstra o revestimento correto é a opção D. A 4. Né? A 4, eu vou perguntar essa para a única mulher presente. Vou ler, qual a tonalidade da lente filtrante recomendada para uma soldagem a 220 amperes? Você marcou a? Eu coloquei a C. Mas essa daí eu falar a verdade, tem, viu? Não, tudo bem. Aqui não tem problema, não. Então, pessoal, é a C. Realmente é a Eu sou C. mais segura mesmo. Isso. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. 220 amperes é uma solda relativamente de uma alta penetração e uma alta voltagem. Então, ela vai emitir muita radiação. Né? Como ela vai emitir muita radiação, você vai usar a maior lente que a gente tem disponível aí nas opções. Seria 12 amperes, né? 12 de lente. Não tá certo. Para uma amperagem até 100, assim, você consegue usar uma de 8, mas a 8 bem né, corre o risco de você danificar a sua visão. Né? O ideal é o seguinte: de 10 até 50, você pode, de 100 até 50, você consegue utilizar uma de 10. Passou de 150, tá? Já parte para de 12, né? Quando a gente está falando de lente. Quando a gente está falando lá daquelas máquinas com escurecimento automático, já pode partir para 14, 220 amperes sem muito medo de ser feliz, tá? 5. A 5, né? Nós temos aqui a 5. Quem vai fazer a 5? 5. A 5, quem vai fazer é o Segovia, que foi lá sábado. Vamos lá. Qual o principal gás gerado na queima do revestimento no ato da soldagem no processo eletrônico revestido? Eu ponho a C aqui. Colocou C, monóxido de carbono. Então, muito bem, vamos ler as opções. A, oxigênio. Não, então o oxigênio ele já está no ar, então ele não é gerado devido à queima. A gente não quer oxigênio, então também está errado. O hidrogênio também não é, porque o hidrogênio é uma composição da água, a gente não quer ele na solda, então ele não é queimado lá quando abre-se o cordão. Então, a gente caiu no C, monóxido de carbono, e D, dióxido de carbono, né? Então, monóxido de carbono, pessoal, é o gás gerado pela queima de combustíveis de motores. Quando, tipo, tem um motor a gasolina, um motor a diesel, que sai para a fumaça dele lá, aquela fumaça escura, é o monóxido de carbono. Faz muito mal aos pulmões. O que é queimado lá, quando a gente abre lá o nosso glorioso arco, é o dióxido de carbono. Também faz mal, só que em menos proporções, por causa que não tem o petróleo, não tem o combustível, a queima de um item inflamável, tá? Essa é a principal diferença. Então, o que queima lá o gás gerado é o dióxido de carbono. Vamos lá. O 6.
Carlos Alberto. Pode ser o 6. 6. Ui. A incidência exagerada de respingos é originada por... Professor, eu marquei a letra A. Marcou letra A. Muito bem. Vamos lá, vamos avaliar as questões. Vamos deixar a letra A. Vamos deixar a letra A. Vamos fazer a letra A já. Corrente de soldagem com intensidade muito baixa e velocidade de soldagem lenta. Pode ser, né? A velocidade de soldagem lenta, ela vai causar um reforço muito excessivo, né? E a corrente de soldagem muito baixa, geralmente não causa respingo, mas tudo bem, ela não está totalmente descartada. Eletrodo com excesso de pré-aquecimento e porta-eletrodo com defeito. Nenhum desses itens aumenta a questão do eletrodo. O pré-aquecimento, o revestimento estando seco ou estando úmido não afeta na porosidade. E se o porta-eletrodo está com defeito, também não. Defeito, não falou qual defeito que é, então fica muito difícil saber. Comprimento do arco muito curto, o que é isso? Está muito perto da peça, da poça, e baixa intensidade de voltagem. Tá? Se você está com o arco muito perto da peça, provavelmente não dá respingo. Né? E baixa intensidade, também não. AD. Corrente de soldagem com intensidade muito alta e comprimento de arco muito longo. Você está com uma intensidade e amperagem muito alta e está longe da peça. Né? São os dois princípios básicos para ter respingo. Né? Então, nesse caso aqui, a resposta que está inteiramente certa é a opção D. Quando você tem lá, trabalha com a corrente muito alta e trabalha longe da peça, o que vira? Vira uma solda, nem solda, vira só uma lama que você joga lá e um monte de respingo. Então, são as duas coisas que você tem que sempre manter nos padrões. Sempre a distância certa lá da peça e a intensidade da amperagem, conforme a gente viu lá na opção 2. 7. 7, quem vai responder vai ser o Haroldo. Qual a função da escória no processo eletrodo revestido? Então, professor, eu marquei aqui a B. A B, muito bem. Então, vamos lá. Então, a escória, que é o revestimento, depois que ele já passou pela poça de fusão, ela já está em processo de endurecimento. Essa é a escória. Então, estabilizar o arco elétrico? Não. Quem estabiliza o arco elétrico é o revestimento, não é a escória. Evitar o resfriamento brusco e o contato com oxigênio e hidrogênio? Sim, tá? Lembrando da aula que a gente tivemos. A escória fica por cima da solda para quê? Para que não resfrie tão rápido e que o oxigênio e a umidade contada no ar não entre em contato tão rapidamente com aquilo, né? Criar gases? Quem cria gases é o revestimento, não a escória. Diminuir a emissão de respingo, né? A escória não tem nada a ver com isso, porque a solda já foi feita já, quando a escória está lá, né? Então, a opção certa é a opção B, evitar o resfriamento brusco e o contato com oxigênio e hidrogênio. Né? Nós temos agora a última dos moicanos, né? A última dos moicanos pode ser o Sidney, a última. Fonte retificadora com polaridade inversa indica porta-eletrodo conectado a qual borne da máquina? Ah, professor, essa aí eu coloquei terra, mas sei lá, seria negativo? Muito bem. Sidney, é o seguinte, ó. Quando nós trabalhamos numa fonte retificadora, que são essas máquinas pequenas que a gente consegue carregar para tudo que é lugar, tipo uma inversora também pode ser, né? Com polaridade inversa, nada mais é do que a polaridade que nós já conhecemos, que nós já trabalhamos, né? O inverso só para confundir a cabeça de todo mundo, né? Hoje, quando você pensa no eletrodo revestido, onde que está no porta-eletrodo vai estar sempre aonde? No positivo. O porta-eletrodo está no positivo. Então, uma fonte retificadora com polaridade inversa, né? O porta-eletrodo
estará conectado no positivo, o terra terá no negativo. Então, a resposta certa aqui seria a opção A. Nada mais é do que o padrão que a gente usa mesmo. Tá? Ô, Luciano, por que você entrou agora, Luciano? Só que eu estava com medo de eu perguntar para você? Professor, não entrei agora não, caiu a conexão. Mas o senhor Ah, quiser, pode perguntar alguma coisa aí. Não, acabou mesmo, Luciano. Estou só zoando. Pode ficar tranquilo, tá? Foi só uma piadinha. Relaxa. Então é isso, pessoal. Então, assim, nós fizemos as 8 questões. Eu espero que vocês tenham aí acertado a maioria. Errado pouco, né? Porque são questões assim, tirando a 3 aqui, que é investimento que é um pouco mais complicado, a 1, a 2, a 4, a 5, né? As outras são mais da questão de regulagem de máquina e questões que a gente tem que conhecer mesmo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, pessoal, é isso. Nós temos mais um conteúdo aqui, mas eu vou deixar para amanhã, para não ficar tudo hoje, né? Da questão de descontinuidade. Amanhã, novamente amanhã, nós vamos fazer essa dinâmica aí de responder junto, tá? Os exercícios. Eu já tenho uma outra lista preparada. Vou falar o que eu comentei lá com o pessoal no sábado. Eu vejo muitos de vocês me perguntando assim: professor, é assim que faz o exercício? Me manda no grupo. Manda no privado, em particular, né? Gente, manda no grupo as dúvidas de vocês, porque daí todo mundo faz e todo mundo se ajuda aí nas questões do tipo, principalmente na simbologia lá, é um pouco mais complicado de se fazer os desenhos, tudo, né? Então, como tem bastante coisa para vocês entregar, tem 2 trabalhos para me entregar ainda, né? Eu vou dar por encerrada a aula aqui hoje, para vocês conseguirem me entregar isso no. Porque agora diminuiu, né? Agora você só tem mais uma semana para me entregar, na verdade. Você só tem que me entregar até dia 27. Dia 3 não quero mais nada, não. Só dia 27, tá? Por causa da presença, tá, pessoal? Como a gente só tem aula até dia 22 agora, né? Eu preciso que vocês me entreguem as atividades lá dia 27. Até o terceiro sábado aí. Beleza? Então, assim, esse tempinho que falta aí para dar horário, tentem fazer. A gente vai sair do Teams aqui, mas eu vou estar disponível para responder as questões aí no WhatsApp, ou, né? Perguntem, vamos tentar fazer. É importante, cara, é conhecimento. E é isso, tá? Eu desejo aí a vocês um bom final de noite, né? Quem for trabalhar, que tenha um bom trabalho. Quem for tentar fazer atividade, vamos conversando aí. E é isso, tá? Pessoal, fique com Deus. Valeu, professor. Boa noite para você também. Pera aí, tem que tirar a foto, gente. Deixa eu parar a gravação aqui, nós já faz os procedimentos. Pera aí.